Ele é conhecido como um rei que confiou em Deus e obedeceu aos mandamentos do Senhor. Um rei que realizou profundas reformas religiosas no Reino do Sul, em Judá, e eliminou a idolatria, resgatou a adoração e o louvor a Deus. Mas no auge de sua carreira, ele foi acometido de uma enfermidade grave e mortal. É dele mesmo que eu estou falando, o rei Ezequias, o homem que ouviu Deus falar: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. E eu separei 12 lições sobre o rei Ezequias que vão nutrir a nossa fé diante das adversidades da vida. Leia a passagem que está no segundo livro dos Reis, do capítulo 20, no versículo 1 em diante, e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perca de tempo, nós vamos mergulhar. Primeira lição: Deus não vai embora. O profeta Isaías, irmãos, entregou a mensagem e já tinha ido embora. Mas quando Isaías já estava no pátio, Deus disse para Isaías no capítulo, ou melhor, no versículo de número 5, volte e diga o seguinte para o rei Ezequias, o governador do meu povo: eu, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu vou curá-lo e daqui a 3 dias você retornará ao templo. Isaías foi embora, irmãos, mas Deus não. O pregador foi embora, mas Deus não. O pastor foi embora, mas Deus não. O culto acabou, a igreja fechou, mas Deus não foi embora da sua vida. A saúde vai, os amigos vão, o dinheiro também vai. Pessoas que prometeram nunca nos deixar vão embora, mas Deus não vai embora da nossa vida. Então, descanse nele e levante os seus olhos para o alto, coloque o seu joelho no chão e clame pela presença daquele que nunca vai embora da nossa vida. Segunda lição: quando a palavra é de morte, Ezequias acredita. Olha só, irmãos, isso aqui é incrível. Quando Isaías deu a notícia de que Ezequias deveria colocar a casa em ordem porque ia morrer, na mesma hora o rei Ezequias acreditou, se voltou para a parede, orou, chorou, e a Bíblia diz que foi muitíssimo o seu choro, mas depois que Deus mudou a sentença de morte para a sentença de vida e fez Isaías voltar e dar a palavra de vida para o rei Ezequias, Ezequias não acreditou 100% e pediu um sinal a Deus. Reparou que diante de uma palavra de morte, Ezequias ouviu e aceitou numa boa, mas diante de uma palavra de vida, Ezequias teve dificuldade em acreditar e pediu até sinal de Deus. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Isso fala um pouco sobre a nossa dificuldade em abraçar o que vem de Deus, o que vem do céu para a nossa vida, e a nossa facilidade em deixar com que aquelas palavras que vêm de baixo, que são ruins, falem mais alto dentro de nós. Então, fica o conselho: seja seletivo com tudo que pede passagem para entrar no seu coração. Esteja aberto para crer que coisas maiores estão por vir, ao invés de ficar remoendo só aquilo que é ruim para a tua vida espiritual e para o teu emocional. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus e entregue as coisas ruins na mão dele. Terceira lição: cuidado, alguém pode começar bem e terminar mal. Isso é possível, irmãos. O rei Ezequias começou bem, mas o seu final, depois dos 15 anos que Deus acrescentou na vida dele, não foram nada bons. Então, não só a história dele, mas a de outros na Bíblia também, como o rei Uzias, serve de alerta e de lição para a nossa vida. Porque é importante começar, mas também é mais importante ainda terminar bem. Lembra da semente que caiu no meio das pedras?
Ela começou crescendo, mas terminou parando. Mesma coisa foi a semente que caiu entre os espinhos. Começou crescendo, mas terminou abafada por causa dos espinhos. Por isso que Provérbio diz, no capítulo 4, versículo de número 18, que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Para você terminar bem, você precisa brilhar mais e mais a cada dia. O que é isso? É não parar de crescer, é estar sempre vigilante quanto ao seu nível de entrega para Deus e o seu nível de renúncia a tudo aquilo do mundo que bate na sua porta. Eu não sei como você começou, mas eu oro para que você termine sempre da melhor forma possível, na presença do Senhor e dando testemunho do Evangelho da graça de Deus na sua vida. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu quero dizer o seguinte: não perca essa oportunidade, se inscreva no canal, você não vai pagar nada para ativar as notificações, para se inscrever no canal e vivenciar todos os dias uma palavra de edificação e 2 mensagens para casamento, mensagens curtas para casamento que eu lanço no decorrer do dia. E toda segunda-feira eu faço 12 lições sobre uma passagem bíblica ou sobre um personagem bíblico para nossa edificação. Então você não perca mais tempo e se inscreva nesse canal que tem muito a acrescentar ao seu conhecimento e à sua vida espiritual para que você seja luz e bênção através desses conhecimentos na vida, não só na tua vida, mas na vida de outras pessoas. Quarta lição, Deus não falou com Ezequias, mas falou com Isaías, percebeu? Ezequias orou, irmãos, e Deus aparentemente não ouviu a oração dele, porque Deus não falou com Ezequias. Eu disse aparentemente, porque assim que Ezequias orou, Deus falou ao coração de Isaías para que ele voltasse e mudasse a sentença de morte para a sentença de vida. Jonas também orou dentro do peixe e aparentemente Deus não ouviu a oração de Jonas, mas Deus já tinha ordenado ao peixe para deixar Jonas o mais próximo possível de Nínive. E aí, quando você pensa que Deus não está te ouvindo, Deus está indo lá na frente preparando tudo o que você precisa para vencer. E isso, irmãos, é fruto de oração. Então não seja enganado pelas aparências. Você está orando e Deus está te ouvindo. E a resposta de Deus pode não estar vindo para você, mas Deus está dando direção a alguém para abrir o caminho para você passar. Então somente continue orando e não pare de orar. Não saia da posição por causa daquilo que os teus olhos não estão vendo ou teus ouvidos não estão ouvindo. Apenas permaneça inabalável na presença do Senhor. Quinta lição, Ezequias tem currículo para apresentar. Irmãos, na palavra de oração que Ezequias faz, ele tem uma lista de coisas boas, uma lista de boas obras que ele fez para Deus quando tinha saúde, quando ele tinha condições. Olha só o que ele diz lá no versículo 3. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti e em verdade com coração perfeito e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias com quebrantamento de coração, irmãos, muitíssimo. Quando podia, Ezequias fez o que tinha que fazer para Deus. Irmãos, a pior coisa que pode acontecer com um cristão é chegar no final da vida com sentimento de remorso. Sabe por quê? Sabe aquele sentimento de arrependimento por não ter feito para Deus tudo aquilo que ele poderia fazer? Por não ter aproveitado quando tinha saúde para fazer a obra de Deus? Que esse sentimento, irmãos, não seja nunca a sua realidade.
que você tenha um currículo de grandes obras para Deus, que no final você tenha a sensação, sabe de quê? A sensação de dever cumprido quando fez conforme as tuas forças, fez tudo o que você podia para Deus. Aquela sensação de que fez o que podia para ser uma benção nas mãos do Senhor. O que Ezequias está dizendo para Deus é: eu dei o meu melhor. É isso, irmãos, que Deus quer de nós, o nosso melhor. Sexta lição: faltam 2 anos para Senaqueribe tentar invadir Judá. Ezequias não sabe, mas faltam aproximadamente 2 anos para o rei inimigo Senaqueribe investir contra a cidade de Judá e tentar matar Ezequias e o povo. Por isso que precisamos, irmãos, em todo tempo, estar com a nossa vida no altar de Deus. Enquanto muitos vão levando a vida espiritual desenfreada, relaxadamente, o inimigo vai ganhando terreno e se fortalecendo em áreas que nós deveríamos estar vigiando e dominando. Enquanto muitos estão brincando de ser crente, o inimigo está se fortalecendo. A Bíblia diz que Josué disse para o povo assim, lá em Josué capítulo 3, versículo 5, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de nós. Ou seja, hoje eu me santifico, porque lá na frente, amanhã, nas minhas lutas, Deus me dará vitória. Por isso que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 2,11, não ignoramos os ardis do maligno. Em outras palavras, Paulo está dizendo o seguinte, não dá para bobear nessa batalha. Então se fortifique, então se fortaleça. Sétima lição, coloca sua vida com Deus em ordem. Irmãos, Isaías chegou no palácio do rei Ezequias e foi direto, categórico. Coloca sua casa em ordem, ou seja, coloca sua vida no altar, ou seja, seja uma bênção. Não sabemos, irmãos, quanto tempo nos resta, mas que nesse tempo que nos resta, façamos dele um tempo espiritual, um tempo de casa arrumada. Irmãos, a Bíblia diz lá em Lucas 15 que a dracma se perdeu dentro da casa e a perda revelou que a casa estava mal arrumada. Aquela mulher pegou a vassoura e arrumou a casa até encontrar a dracma. Então fica a dica, pegue uma vassoura e comece a arrumar a sua casa espiritual, sua vida com Deus e seja uma bênção nas mãos do Senhor. Coloque a sua casa em ordem. Oitava lição, transponha as barreiras através da oração. Ezequias virou o rosto para a parede, irmãos. Parede fala de barreira, de obstáculo. Era como se ele quisesse transmitir uma grande dificuldade e angústia que estava sentindo e que se colocou entre ele e a saúde, entre ele e Deus. Mas repare que ele se voltou para a parede, mas se voltou para a parede em oração. Ele se voltou para o problema em oração, a ponto de Deus fazer o profeta Isaías voltar para dar uma palavra de vida em cima daquela palavra de morte. Se volte para a barreira, irmãos, que se colocou na sua frente através da oração. A Bíblia diz, põe a tua face no pó, ou seja, vai orar. Talvez assim haja esperança. A oração nos transmite esperança, irmãos. A oração do justo não pode tudo, é verdade, mas pode muito em seus efeitos. Ore, Deus não resiste à oração de um coração quebrantado. Nona lição, ele sabia quanto tempo lhe restava. Como Deus havia acrescentado mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, se eu não me engano, irmãos, Ezequias foi a única pessoa na Bíblia que sabia quanto tempo restava de vida para ele ainda. Sendo assim, sabendo quanto tempo faltava, Ezequias podia aproveitar o máximo para fazer desses 15 anos uma bênção para Deus.
mas nós não sabemos, irmãos. Ele sabia, mas nós não sabemos quanto tempo nos resta. Não sabemos se o amanhã nos pertence. Por isso nós temos que mergulhar nos rios de Deus e dar o nosso melhor enquanto temos a oportunidade do dia chamado hoje. Independentemente de quanto tempo ainda nós temos, independente de quantas oportunidades nós ainda temos, que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor nesse tempo. Por não sabermos o tempo, precisamos aquecer as turbinas da nossa fé e decolar na presença de Deus rumo ao chamado que Ele nos confiou. O hoje nós temos, o amanhã não nos pertence. Então, em nome de Jesus, seja uma bênção. 10ª lição: qual é o mais difícil para você? Ezequias disse que o mais difícil para ele era o relógio de sol de Acais voltar 10 graus. Esse era o ponto mais difícil para o rei Ezequias. E para você, qual é o teu mais difícil? A cura de uma enfermidade? Uma porta de emprego se abrir? A restauração de uma aliança matrimonial que se desfez? Você vencer uma inclinação da carne? Um pecado que te afasta de Deus? Saiba que tudo que é difícil, impossível para nós é, mas para o nosso Deus tudo é possível. Então lance a sua rede da fé na palavra de Jesus. Ele não só faz o difícil, mas também o impossível acontecer na nossa vida. 11ª lição: Deus faz voltar o que não era mais. Ezequias desejou que a sombra do relógio de sol voltasse e Deus fez voltar, irmãos. Sabe por quê? Tem coisa na nossa vida que nós desejamos que volte. Desejamos que a paz volte a reinar dentro da nossa casa, a saúde volte a reinar dentro do nosso corpo, a nossa comunhão com Deus que nós tínhamos lá no passado volte. Muitos têm saudade de uma vida cheia da unção de Deus que foi embora com o passar do tempo. Com o passar dos anos se desfez essa comunhão. Com Deus nós não estamos fora, irmãos, dessa realidade de voltar. Ele pode fazer tudo novo de novo em nossa vida. Uma palavra do nosso Deus faz a abundância voltar, a paz voltar, a unção voltar, de onde nunca mais deveria ter saído. Então não duvide que bons tempos, boas coisas podem voltar para a sua vida. 12ª lição: desenganado por Deus, mas mesmo assim foi orar. Irmãos, que fé é essa? Não foi o médico que disse para o rei Ezequias colocar sua casa em ordem, que certamente aquela doença era fatal. Foi Deus que disse, através do profeta Isaías, que Ezequias deveria colocar a sua casa em ordem, porque ele não passaria daquela enfermidade. Mas mesmo diante dessa sentença de morte dada por Deus, Ezequias, irmãos, tinha fé para orar a Deus e buscar uma reversão para o quadro. Uma coisa é o médico dizer que não tem mais jeito, outra coisa é Deus, irmãos, dizer para nós que não tem mais jeito, que aquela enfermidade é o nosso fim. Eu tenho certeza que muitos pensariam assim: já que foi Deus que disse, então não vou nem orar. Que Deus te dê fé para você orar mesmo diante da pior sentença ou do pior problema da sua vida. Deus estava, na verdade, irmãos, testando o rei Ezequias para ver até que ponto a oração dele estava recheada de fé, ou até que ponto ele estava disposto a acreditar no poder e no controle de Deus. Então fica a dica: nunca deixe de acreditar, nunca deixe de orar e buscar uma solução em Deus, mesmo quando o céu estiver fechado para você. Obrigado por tua presença. Espero que essas lições tenham falado bastante ao teu coração. É sempre bom ter você aqui conosco, e você que acompanhou até o final, deixe no teu comentário aí: eu acompanhei até o final e eu tenho uma mensagem especial de agradecimento para você. Continue conosco,
porque a fonte nesse canal é Deus, e Deus é uma fonte inesgotável. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau!